Boa noite, igreja! A paz, que Deus abençoe todos vocês nessa noite de quarta-feira, no nome de Jesus. Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Eu vejo já muita gente aqui na câmera, aqui na videoconferência. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite para você também que está comigo através do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite de maneira grande e poderosa. Gente, hoje, quarta-feira, é a campanha de cura dos enfermos. A Bíblia lá em Tiago vai dizer: está alguém enfermo? Chame os pastores, os presbíteros, os homens de Deus, unge o enfermo com óleo e faça a oração da fé em nome de Jesus. E a palavra diz que a oração da fé vai curar o enfermo, vai levantar o enfermo. Então, prepara aí, se você não preparou, se você não sabia, pega aí um pouquinho de óleo, pega aí um pouquinho de azeite, deixa aí próximo, porque eu vou consagrar esse óleo, esse azeite, e pela fé nós vamos fazer a unção no local da enfermidade, como manda a palavra. E nós vamos orar em o nome do Senhor Jesus. E o poder de Deus vai tocar na tua saúde. O poder de Deus vai tocar no teu emocional. Bispo Marcos, eu preciso de um milagre aqui na minha casa, no meu casamento, na minha família. O poder de Deus vai tocar na tua vida. E diante do poder de Deus, igreja, o milagre acontece. O impossível se torna possível. Por isso eu tenho certeza que essa noite é a noite da sua bênção. É a noite do seu milagre. Não deixa nada te atrapalhar. Amém? Não deixa nada te distrair. Não deixa o inimigo roubar a tua bênção. Se você puder, vai para um lugar da tua casa que você fica ali reservado, porque é o seu momento na presença do teu Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora entrar em oração. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou apresentar a tua vida em oração, e você aí na tua casa, você não vai ficar olhando para a tela, não. A não ser que a tua vida tá boa. Bispo, a minha vida tá muito boa, tá maravilhosa, saúde para dar e vender, tá tudo dando certo, então você não precisa. Mas se você vem aqui nessa noite e você diz assim: bispo, eu preciso da providência de Deus na minha vida. Eu preciso de um milagre. Então eu vou orar. E você aí na tua casa, você vai usar a tua fé. Você vai falar com o teu Deus, você vai clamar a Ele. Porque quando nós nos apresentamos na presença de Deus, Dona Isabel, com a nossa fé, nós saímos abençoados, abençoadas. Amém, Dona Eva? Se nós apresentamos a nossa fé, quando nos colocamos na presença de Deus, nós saímos abençoados. Eu tenho certeza que você que nessa noite apresentar para Deus a tua fé, quando eu terminar esta sala de oração, você sai abençoada, você sai abençoado em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer aí da tua casa, onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Amém? Você que está aqui pela videoconferência, você que está comigo através do YouTube, se você puder, fecha os teus olhos, vamos entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, é que nesse momento, Pai, nós entramos em oração. E entramos em oração, meu Deus, com toda a nossa fé, com toda a certeza do nosso coração, Pai. E quando nós oramos, nós não estamos falando com essa parede, nós não estamos falando com o teto acima da nossa cabeça, não.
mas nós temos a certeza que falamos com o Senhor. Pois o Senhor disse na tua palavra, Pai, que tudo o que nós pedíssemos na oração, crendo nós receberíamos. Crendo nós alcançaríamos, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, de oração, eu uno a minha fé, a fé desta serva do Senhor. Eu uno a minha fé, meu Deus, a fé desse varão, deste servo do Senhor, dessa pessoa, Pai, que ora junto comigo, meu Pai. Ainda, meu Deus, que fisicamente estejamos separados, estejamos distantes, Senhor, mas pela fé, meu Pai, nós estamos de mãos dadas. Pela fé, meu Deus, nós formamos a corrente da cura dos enfermos, a corrente de oração dos milagres, das causas impossíveis. E nesse momento, meu Pai, eu peço pela vida de cada pessoa aqui. Eu peço, meu Pai, por esta pessoa doente, por esta pessoa enferma, por esta pessoa, meu Pai, quem sabe desenganada da medicina. O médico já disse para ela, meu Pai, que não tem mais jeito. O médico já disse para ela, meu Pai, que ela vai ter que tomar remédio toda a vida. Que o caso dela não tem saída, não tem solução. Mas o Senhor, Pai, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o doutor de doutores, meu Pai. Então, nessa noite, Pai, vem tocar na vida desta pessoa. Vem tocar na saúde dela, no corpo dela, meu Pai. E vem curar. E vem arrancar, meu Deus, essa dor crônica, esse tumor, esse caroço, essa inflamação, essa infecção. Meu Deus, vem arrancar todo o mal do corpo dela, Pai. Para que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que vem sofrendo com problemas emocionais, crise de ansiedade, meu Pai, síndrome do pânico, depressão, um vazio na alma, crises de choro, medo, desespero, aflição. Meu Deus, toca no coração desta pessoa, Pai. Toca no coração dela e cura a alma, meu Deus. Liberta, meu Pai, dessa aflição, desse desespero, desse sofrimento. Meu Deus, eu oro pela família, Senhor. Essa esposa, esse marido que está orando comigo, pedindo pelo casamento, Pai. O casamento que está à beira de uma separação. Ou quem sabe, meu Deus, separado. Meu Deus, essa mãe que está orando comigo, esse pai que está orando comigo, Pai, pedindo pela filha que está andando com más companhias, pedindo pelo filho, meu Pai, que está na criminalidade, Senhor, que está no vício da droga, da bebida, do jogo. Oh, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, toca na vida dessa moça, toca na vida desse rapaz, meu Pai. Repreende esse mal nessa noite, arranque esse espírito maligno, meu Pai. Liberta essa filha, liberta, meu Deus, esse filho. Traz, meu Deus, de volta para esta mãe, traz de volta para este pai. Faz um milagre, meu Pai. Porque, meu Deus, aqueles que descem às sepulturas, eles não podem te glorificar. Mas aqueles, meu Pai, que são resgatados
do desespero, do fundo do poço, meu Pai, lá do pântano, lá do tremedal de aflição, aqueles que são resgatados, meu Pai, esses vão te glorificar. Então, meu Deus, que essa noite de quarta-feira seja a noite, meu Pai, do mover do Senhor, do agir do Senhor, seja a noite de cura, de libertação, de restauração, de milagres, meu Pai, na vida do teu povo. É o que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, e na certeza, meu Deus, o Senhor ouve a minha oração. Eu já te agradeço, Pai, entregando a vida de todo o povo nas tuas mãos. Aqueles que estão aqui na vídeo, aqueles que estão no YouTube, meu Pai, eu entrego a vida deles nas mãos do Senhor. Vem abençoar, meu Pai, vem trabalhar na vida deles. Eu peço, meu Pai, por aqueles que ainda, Senhor, não puderam entrar, não puderam conectar. Traz eles nesta noite, Pai, e que todos sejam tocados pelo Senhor, que todos sejam abençoados, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e na certeza, Pai, do agir do Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Aí na tua casa, louve Deus. Na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos seus pés, me lanço agora. Sei que tu podes curar. Cura. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia. Então decidi que eu não vou mais chorar. Muda a minha vida. Clame a Deus, muda a minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio para minha alma. Aleluia. Preciso de um milagre. Aleluia. Faça dessa canção a tua oração. Preciso de uma chance do seu favor. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio para minha alma. Oh, glória a Deus. Preciso de um milagre. Meu Deus, opera, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia. Então decidi que eu não vou mais chorar. Abre o teu coração e clama. Muda a minha sorte. Fala para Deus, preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio para minha alma. Preciso de um milagre. Sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar.
Eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar. Custe o que custar. Levante as mãos e clama. Muda minha sorte, Senhor. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio para minha alma. Preciso de um milagre. Hoje, Senhor. Aleluia. Preciso de um milagre. Hoje, Senhor. Aí na tua casa, levante as tuas mãos para Deus. E com muita fé, repita assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego, Pai, a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, todos os meus problemas nas tuas mãos. Porque eu sei, meu Pai, que o Senhor tem um remédio. O Senhor tem a saída. O Senhor tem a solução. Diga: meu Deus, eu confio no Senhor. Eu já te agradeço antecipadamente, pois eu tenho certeza da minha bênção, da minha vitória, do meu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Se você puder, aplauda. Aplauda ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele toda a adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, povo de Deus, boa noite para todos vocês. Dona Maria José, boa noite para a senhora. Boa noite para a Dona Leontina, lá no Rio de Janeiro. Boa noite para a Dona Mara, lá no Rio Grande do Sul. Para a Dona Catarina, também no Rio Grande do Sul. Boa noite para todo mundo que está aqui na vídeo. Boa noite para todo mundo que está pelo YouTube. O meu Deus, o Espírito do meu Deus está tocando aí na tua vida. Só creia. Só creia. A bênção, gente, primeiro, ela é espiritual. Eu creio. Então ela vem na minha vida. A bênção não é palpável. Não é palpável. A bênção é espiritual. Primeiro eu creio. Quando eu creio, aí eu vejo o agir de Deus. Eu vejo Deus trabalhando na minha vida. E essa noite é noite do agir de Deus na tua vida. Amém? Luiz, lá no Rio de Janeiro. Boa noite, Luiz. Deus abençoe a tua vida, querido. Fica na paz. Eu tenho uma palavra para você. E depois eu vou orar forte em nome de Jesus, declarando que toda dor, toda doença, toda enfermidade, seja no teu corpo, seja na tua alma, ela saia, ela bata em retirada, porque é Deus quem toca na tua vida. O mal que tiver na tua casa, o mal que tiver no teu filho, na tua filha, no teu casamento, bate em retirada, porque é Deus quem toca aí na tua casa. Você crê? Sim ou não? Bispo, eu creio. Então eu tenho certeza que você já está sendo abençoado, abençoada. Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9 e verso 27. Márcia do Rio de Janeiro, Deus abençoe a tua vida, Márcia, em nome de Jesus. Dona Maria da Conceição de Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, Deus abençoe a tua vida. Creuza lá no Maranhão, firme e forte na fé, Deus te abençoe, Creuza, no nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 9 e versículo
27. Se alguém não preparou o azeite, prepara lá, gente. Corre lá, prepara o azeite, porque eu já vou consagrar o azeite e vou fazer a unção no local da enfermidade, como manda a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. Dona Ana, estou orando pelo João, dona Ana. Pela fé, o João já está livre já no nome do Senhor Jesus. Estou orando por ele, hein? No nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 9 e verso 27. O toque de Deus. Quando Deus toca, o mal sai. Quando Deus toca, o milagre acontece. Quando Deus toca, o impossível se torna possível. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem? Amém. Dona Eva, tá me ouvindo bem, dona Eva? Tá chegando bem o som para a senhora? Deixa eu ver quem mais está aqui na vídeo. Seu Antônio Rosa, em Hortolândia, tá me ouvindo bem? Auxiliadora Nascimento. Dona Benita, em Minas Gerais, seu Odorico, tá chegando bem o som? Amém. Se tá chegando lá em Minas Gerais, então tá chegando para todo mundo. Fátima Lima, vou orar assim, Fátima, em nome de Jesus. Você que tá pelo YouTube, me fala aí como é que tá chegando o som, responde aí para mim, o pessoal do YouTube. Escreve aí, por favor. Ô Márcia de Guarulhos, filha da dona Aparecida, tô orando pela tua vida, Márcia. O nosso Deus é Deus de milagres. Só creia no teu coração e ele vai operar na tua vida. Márcia Cristina está pedindo também um milagre urgente. Vou orar, Márcia, no nome de Jesus. O pessoal no YouTube, vamos lá, responde aí. O Sandro, lá da Baixada Santista do Guarujá, está ouvindo bem. Rosalina, Dona Fátima em Ribeirão. A Marta Guimarães, sim, está chegando bem. Obrigado, gente, obrigado. Vamos para a palavra, então, porque nós já vamos orar no nome de Jesus. Mateus 9, 27. A cura de 2 cegos. Vamos meditar na palavra. Obrigado, Dulce. Deus abençoe a tua vida. Marleide também. Obrigado, Marleide. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Olha que palavra interessante, gente. A bênção de Deus, o agir de Deus, ele só vem para a minha vida se houver da minha parte a confiança no poder de Deus. Amém? Bispo Marcos, eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu preciso do agir de Deus na minha vida. O que você precisa fazer é uma única coisa: crer de todo o seu coração. Quando você crê de todo o teu coração, é o que faz a mão de Deus chegar aí na tua vida. Quando você crê de todo o teu coração, é o que traz o poder de Deus para tocar na tua saúde, para tocar no teu casamento, para tocar no teu trabalho. E se o poder de Deus toca, ou se o poder de Deus tocar, tem mudança. Porque é impossível Deus tocar na vida de uma pessoa e a vida daquela pessoa continuar do mesmo jeito.
Mas para Deus tocar, aquela pessoa ela precisa crer de todo o coração. E essa fé que traz a mão de Deus, essa fé, Sirlene, que traz o poder de Deus, Deus ele vê essa fé não é no meu desespero. Deus não vê essa fé no meu lamento, mas no meu comportamento. E nós vemos isso já nesses primeiros 2 versículos. A Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para a casa dele em Cafarnaum e 2 cegos o seguiram clamando: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. E Jesus não parou. Jesus não parou. Jesus continuou caminhando e entrou em casa. Aqueles homens poderiam dizer assim: puxa vida, eu estou clamando a Jesus e ele não me atende. Não vou clamar mais. Não vou buscar mais. Não vou pedir mais. Se eles tivessem tido esse comportamento de desistir da sua vitória, da sua bênção, do seu milagre, com toda certeza, nós não estaríamos falando dos 2 cegos nessa noite. Eles iam seguindo Jesus e clamando: Jesus, tem compaixão de nós, tem compaixão. Jesus foi em frente. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em casa, eles entraram também, ou seja, não desistiram. Satanás quer que você desista. Hein, Manuel? Satanás quer que você desista da tua vitória. Ele sabe, Manuel, que se você fizer como os 2 cegos, não desistir, você vai contar um grande testemunho. Ele quer que você desista. E como ele trabalha para que a pessoa desista? Dúvida. Dúvida. Será que vai dar certo? Você está perdendo seu tempo. Hein, Isabel? Ele fala assim: Deus não está te ouvindo, não. Tá vendo aí? Você está orando, e não está acontecendo nada. Maldito, né? Ele sabe, Ruth. E se você perseverar com Deus, Deus vai te dar a vitória. Não importa qual o problema. Ah, mas o médico falou isso, eu respeito o médico, mas o meu Senhor é o médico dos médicos. Amém? Ah, mas o advogado disse, eu respeito o advogado, mas o meu Senhor é o justo juiz. É ele quem tem a última palavra. Eu só vou parar se ele disser assim, ó, não. Mas a Bíblia diz que ele é o sim e é o amém. O nosso Senhor é o sim e é o amém. Os 2 cegos não pararam. Jesus entrou em casa, dona Leontina, e eles entraram atrás. E Jesus então perguntou para eles: vocês creem? Vocês creem que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a sua fé. Eu vou orar em nome de Jesus. E eu creio que no momento que eu orar,
O mesmo Jesus que tocou nos olhos desses dois cegos, e o milagre aconteceu, ele vai tocar aí na tua vida. Ele vai tocar no teu emocional. Ô bispo, aqui dentro de casa, bispo, tá impossível, bispo. Ele vai tocar aí na tua casa. E esse demônio, esse espírito de confusão, esse espírito de baderna, de grito, vai sair da tua casa. Essa tempestade vai se tornar em grande bonança. Vocês creem que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Quando você crê, Deus toca. Glória a Deus. Quando você crê, Deus toca. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Jesus não viu a fé desses homens porque eles falaram. Porque Deus não vê a minha fé quando eu abro a boca e digo assim, eu confio, eu acredito em Deus. Não. Deus, ele vê a minha fé, a minha confiança nele, no meu comportamento diante do problema. Como é que você tem se comportado diante da situação difícil? Você tem mantido a tua confiança? Ou você começa logo a reclamar? Você começa logo a murmurar? Você logo deixa Satanás usar a tua boca para dizer, Deus não está me ouvindo. Você sabe, gente, que na murmuração você traz demônios para a tua vida. Tu sabia disso? Quando você fica reclamando. Por isso, eu não gosto de andar com pessoa que anda reclamando. Porque a pessoa reclamona, ela traz demônios. Ela traz espíritos malignos. Porque a reclamação, gente, é dúvida. A reclamação, a murmuração é incredulidade no poder de Deus. Olha o que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito e começou a murmurar. Aqueles que murmuraram andaram em círculo até cair morto no deserto. Não entraram na terra da promessa. Porque murmuração é dúvida. Murmuração é incredulidade. Jesus não viu a fé dos dois cegos, porque eles disseram, nós cremos, Senhor. Mas Jesus viu na atitude que eles tiveram. Eles clamando e Jesus andando. Eles clamando e Jesus não respondendo, mas eles não pararam. Deus vê a minha fé na maneira como eu me comporto diante da tribulação. O diabo está se levantando. O inimigo está se levantando. Eu estou pedindo uma coisa e está chegando outra. Eu estou esperando uma coisa e está vindo outra, negativa, ruim. Como é que eu me comporto? Eu continuo firme na minha fé, como os dois cegos? Ou eu começo a reclamar? Quando Jesus perguntou para eles, Jesus já tinha visto a fé desses homens. Por isso que quando eles disseram, Senhor, nós cremos. Na mesma hora, Jesus fez o quê? Tocou. Creia no teu coração e tu vai ver o toque de Deus na tua vida. Na mesma hora, Jesus tocou neles. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a sua fé. E o versículo 30 vai dizer assim, e abriram-se-lhe os olhos. Ou seja, diante do toque de Deus, a porta fechada abre, a doença vai embora, o mal bate em retirada. Eu vou fazer a oração em nome de Jesus. Eu vou orar com toda a minha fé. Eu não sei qual é o teu propósito, se é saúde, se é família, se é emocional, se é o teu trabalho, eu não sei. Eu sei de uma coisa. Nós estamos na presença do nosso Deus. E se você crê, aí é onde você está. Ele vai tocar na tua vida. Ele vai tocar. Como ele tocou nos olhos dos cegos e os olhos se abriram, ele vai tocar na tua saúde.
Ele vai tocar no teu filho, mãe. Ele vai tocar no teu marido, na tua esposa. E o mal vai sair no nome de Jesus. Você crê? Se você crê, diga assim comigo: eu creio que Deus vai tocar na minha vida nessa noite. Declara isso com fé. Eu creio, Deus vai tocar na minha vida nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, pega aí, por favor. Eu vou consagrar o óleo, eu vou consagrar o azeite e nós vamos orar. Luzia, 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 Luzia. Deus vai tocar aí no teu emocional, Luzia. Em nome de Jesus. Deus vai tocar. Quem tem o óleo, pega aí o óleo, pega aí o azeite. Georgina de Salvador, Deus vai tocar aí na tua vida, Georgina. Alane Barbosa, Deus vai tocar na tua saúde, no teu trabalho. Jaqueline Santos. Ô Sirlene, Deus vai tocar. Deus vai tocar naquele propósito. O mal, ele tem força para destruir. Nosso Deus tem poder para restaurar. Amém. Apresenta para Deus aí o óleo, apresenta para Deus o azeite. Eu esqueci de falar, quem preparou a garrafa com água do propósito de Naamã, deixa aí, que eu vou consagrar o azeite, o óleo, eu vou ungir o alto da tua cabeça, eu vou ungir as tuas mãos, e nós vamos consagrar essa água também para o mergulho de Naamã. Estou vendo que a dona Leontina, lá em Itatiaia, está com uma garrafa ali de uns 5 litros, né? Eita, glória a Deus. Nós vamos abençoar no nome de Jesus. Apresenta, ô Rita, apresenta para Deus aí o óleo, apresenta para Deus o azeite. Levanta para o céu, eu vou consagrar. Deus e Pai, no nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, debaixo da Tua palavra, crendo na Tua palavra. O Senhor disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor não passa, meu Deus. O mesmo Deus que tocou nos olhos dos cegos. E aqueles olhos, Pai, que outrora estavam fechados, pela mão do Senhor foram abertos. Pela mão do Senhor foram abertos. Meu Deus, consagra esse azeite, Pai. Coloca nesse azeite, meu Deus, a tua unção, a tua bênção, o teu poder. E quando, meu Deus, eu ungir o alto da cabeça desta pessoa, Pai, pela minha fé, que seja a mão do Senhor tocando na vida dela. Meu Deus, quando eu ungir as mãos dela e ela colocar as mãos, meu Pai, no local da dor, da doença, da enfermidade, na fotografia do familiar, na peça de roupa, meu Deus, opera, Senhor. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Faz o milagre, faz o impossível se tornar possível. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Pela minha fé, eu vou ungir você agora no nome de Jesus. Quando eu colocar do azeite no alto da tua cabeça, a mão de Deus vai tocar na tua vida. Você crê? Sim ou não? Então, em nome de Jesus Cristo, pela minha fé, eu unjo o alto da tua cabeça com a unção de cura, de milagres e de causas impossíveis. Receba a unção no alto da tua cabeça. Do azeite que você tem, unja aí o alto da tua cabeça, em nome de Jesus. Pela minha fé, eu unjo agora as tuas mãos com a unção de cura, milagres e causas impossíveis.
Coloca o óleo nas tuas mãos, o azeite nas tuas mãos. Passa as mãos assim, uma na outra. Passa as mãos uma na outra. Quem tem fotografia da família, unja a foto aí agora. Ou das dores, unja a foto da família aí das dores, em nome de Jesus. Unja a foto aí da família. Quem tem peça de roupa da família, unja aí no nome de Jesus. Você que tem a garrafa com água, abre aí a garrafa com água. Abre a garrafa com água. Coloca um pouquinho do óleo. Coloca um pouquinho do azeite aí no nome de Jesus. Deixa aí do lado que eu vou consagrar. Eu vou consagrar em nome de Jesus. E vai acontecer o milagre. Coloca um pouquinho do azeite aí na água. No nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, eu vou pedir para você colocar ou as duas mãos no local da dor, ou uma das mãos no local da enfermidade, a outra você vai colocar na foto. Na foto do familiar, na peça de roupa do familiar. Se você tem aí a foto, a peça de roupa, feche os teus olhos em nome de Jesus. Deixe as mãos aí no local da dor, da enfermidade, porque eu vou orar no nome de Jesus. E a mão de Deus, o poder de Deus, vai tocar na tua vida. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora, Pai, a minha mão e pela fé, eu coloco agora a minha mão no alto da cabeça desta pessoa. O Senhor disse: imporei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meu Pai, debaixo da tua palavra, eu coloco agora pela fé, meu Deus, a minha mão no alto da cabeça dessa mulher, no alto da cabeça deste homem, meu Pai. E eu peço, meu Deus, entra agora com o teu poder na vida desta pessoa, Pai. Entra com o teu poder, meu Deus, do alto da cabeça até os pés. Meu Deus, que através desta unção no alto da cabeça, o poder do Senhor, meu Pai, comece a passar agora no corpo desta pessoa em forma de fogo, em forma de labaredas, meu Deus. Vai passando agora, meu Pai, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. Meu Deus, passa no corpo desta pessoa, meu Deus, e aonde tem uma dor, aonde tem um caroço, aonde tem uma doença, aonde tem uma enfermidade, meu Deus, comece a tocar agora, meu Pai, assim como o Senhor tocou nos olhos dos dois cegos e eles foram abertos, assim, meu Pai, como o Senhor tocou na raiz daquela figueira e a figueira secou completamente, totalmente, meu Deus, pela minha fé, Senhor, toca agora na raiz desta dor, toca agora na raiz deste câncer, toca agora na raiz desse tumor, dessa inflamação, dessa infecção, e vai curando esta pessoa, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. O Senhor disse na tua palavra: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor quem te sara. A tua palavra diz, meu Pai, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou todas as dores, o Senhor já levou todas as doenças, o Senhor já levou todas as enfermidades. O castigo da nossa paz estava sobre o Senhor. O Senhor sofreu, meu Pai, para que esta pessoa não tenha que sofrer. Por isso eu não aceito, meu Pai,
Eu não aceito, meu Deus, essa doença. Eu não aceito essa enfermidade no corpo dela. Meu Deus, vai tocando agora na cabeça, meu Pai. Esta pessoa que traz uma enfermidade na cabeça, no crânio, no cérebro. Meu Pai, esta pessoa que traz uma enfermidade, meu Pai, nos ouvidos, nos olhos. Toca com o teu poder, meu Deus, e vai queimando essa dor, vai queimando esta doença. Meu Pai, que das mãos abençoadas desta serva do Senhor, que das mãos abençoadas deste servo do Senhor, vá saindo poder agora, vá saindo fogo agora, e toda dor vai saindo do corpo dela, todo caroço vai desaparecendo, todo tumor vai estourando, meu Deus, vai tocando agora nos pulmões desta pessoa, esta pessoa que sofre de asma, de bronquite, de problema respiratório, de um câncer de pulmão, meu Deus, cura agora, meu Pai, vai tocando agora no estômago, esta pessoa, meu Pai, que agora mesmo está sentindo dores muito fortes no estômago, por conta de uma úlcera, por conta de uma gastrite nervosa, por conta de uma ferida aberta no estômago, meu Deus, toca com teu poder agora, Pai, toca com teu poder agora, meu Deus, no sangue desta pessoa, esta pessoa que tem o açúcar muito alto, o açúcar muito baixo, meu Deus, opera um milagre no sangue dela, meu Deus, vai tocando agora no coração, esta pessoa que padece, meu Pai, de um coração crescido, de arritmia cardíaca, de um problema, meu Pai, de um problema cardiovascular, meu Pai, o Senhor é o médico dos médicos, então cura o coração dela, eu te peço, meu Deus, toca, Pai, no útero, no ovário dessa mulher, nas trompas, meu Pai, na bexiga, e aonde tem, meu Pai, um mioma, aonde tem um quisto, aonde tem um caroço, aonde tem uma infecção, uma inflamação, vai arrancando pelo teu poder agora, vai passando, meu Deus, da cabeça aos pés, vai passando nos ossos desta pessoa, vai passando na coluna, vai passando nos joelhos, nos tornozelos, vai passando agora com o teu poder, e essa doença, em nome de Jesus Cristo, esta dor, sai do corpo desta pessoa, meu Deus, entra com o teu poder agora na casa dela, entra com o teu poder no filho, na filha, meu Deus, entra no casamento, no marido, na esposa, e toda a força do mal, toda a força maligna, espírito imundo de vício, espírito maligno de briga, de separação, de contenda, sai dessa casa, sai do meio do casal, espírito da separação, sai dessa família agora, espírito da bebida, do vício da bebida alcoólica, espírito maligno do vício da droga, do crack, da maconha, da cocaína, espírito maligno do vício do jogo, espírito da briga, da confusão dentro dessa casa, eu te repreendo e ordeno, sai desta casa, sai desta família, sai dos caminhos desta pessoa, meu Pai, envia agora do teu poder, meu Deus, nos caminhos, e toda trava, toda tranca, toda porta fechada, toda amarração, meu Deus, no trabalho, toda amarração nos projetos, toda amarração na vida financeira, cai por terra agora, sai do trabalho dela, sai da vida financeira, sai dos caminhos, meu Deus, eu peço, meu Pai, a mão do Senhor tocando no emocional desta pessoa, meu Pai, esta pessoa que sofre, meu Deus, por conta, Senhor, por conta da depressão, por conta da crise de ansiedade, por conta do medo, do desespero, da crise de choro, meu Deus, eu uso agora a minha fé, eu uso a minha autoridade espiritual, e no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora todo o mal da cabeça aos pés, vai embora de dentro da casa dela, dos caminhos dela, da vida dela, vai sair agora. Diga assim comigo, povo de Deus, meu Deus, com mais fé, meu Deus, eu não aceito esse mal no meu corpo, eu não aceito o mal na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus caminhos. Diga assim comigo, eu ordeno pela minha fé, todo mal, toda dor, toda doença, toda enfermidade, diga, vai embora agora, vai sair agora.
em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos do local da dor, da doença, da enfermidade e diga comigo, igreja, saia. Outra vez, saia. Toda doença, toda dor, toda enfermidade, saia agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal dentro da casa desta pessoa, eu repreendo agora todo mal de dentro da casa dela, espírito de briga, de separação, de confusão, de vícios, em nome de Jesus Cristo, saia dos caminhos dela, saia do emocional dela, saia todo mal, em nome de Jesus. Diga: não volte mais. Fala com fé, igreja. Eu declaro: não volte nunca mais, em nome de Jesus. Se você puder ir na tua casa, levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Pai, para abençoar, o Senhor me ungiu. Para abençoar, o Senhor me levantou. Como homem de Deus, como servo do Senhor, como ministro do altar, eu profetizo sobre a vida desta pessoa: seja curada agora, seja livre dessas dores, seja livre dessa doença, dessa enfermidade, recebe saúde no teu corpo. Disse em nome de Jesus: receba saúde aí agora. Oh meu Deus, toca no teu corpo e te dá saúde nesta noite. Seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu profetizo: seja livre de toda aflição, de toda angústia, de todo desespero, de toda ansiedade, de todo medo. Recebe ação agora no teu emocional. Profetizo: seja livre desse peso, seja livre desse desespero, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo para a tua casa, eu profetizo libertação da tua filha, libertação do teu filho, em nome de Jesus. O meu Deus, toca nela, toca nele agora. Eu declaro libertação, eu declaro paz dentro da tua casa, que a briga cesse, que o espírito da confusão vai embora. Eu declaro paz, eu profetizo paz dentro da tua casa. Recebe a bênção de Deus para a tua casa. Eu profetizo para o teu trabalho. Meu Deus vai na tua frente. Meu Deus vai na tua frente agora. E todas as portas trancadas, todos os caminhos fechados, Ele abre. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo caminhos abertos. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Seja abençoada. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Se você crê, recebe. Se você crê, recebe a tua bênção. Se você crê, toma posse da tua bênção. Seja abençoada. Seja abençoado. Seja livre de todo mal, Pai. Abre os céus, Senhor. Abre os céus, meu Deus. E abençoe os que oram comigo. Faz um milagre, meu Pai.
Faz o impossível acontecer, meu Deus. Que a luz do Senhor, meu Pai, que a luz do Espírito Santo brilhe aí na tua vida, resplandeça aí na tua vida. Se você crer, recebe a tua bênção. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai, e nós te agradecemos. Consagra, meu Pai, esta água. Quando esta pessoa, meu Pai, usar esta água, quando ela banhar com esta água, meu Pai, que assim como o Senhor operou um milagre para Naamã, que o Senhor opere um milagre também para a vida dela. É isso que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê na tua bênção, aí na tua casa, agradece a Deus. Agradece a Deus. E a melhor maneira de agradecer é louvando a Deus. Louve a Deus na tua casa. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se meu coração sentir que é o fim, eu vou manter os olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. O teu amor brilhará. Seu amor, aleluia. Brilhará. E sempre cuidará de mim. Sempre cuidará de mim. Louve a Deus, nada temerei. Nada temerei. Sei que não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Abre o teu coração, louve a Deus. Deus habita no meio dos louvores. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Faz milagres. Eu posso crer e descansar. Em Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos. Se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver, que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar. Céus e terra vão passar. Mas o meu Deus não falhará. Meu amor brilhará. E sempre cuidará. De mim. Declara com fé: nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho.
O Todo-Poderoso é o meu amigo. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Tua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer. Posso crer E descansar. em Deus. Vamos com mais fé, nada temerei. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Não estou sozinho. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Tua voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Posso crer E descansar em Deus. descansar em Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E descansar em Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Jesus, porque eu tenho a certeza que a bênção do Senhor está na vida desta pessoa. Que a luz do Senhor brilhou na vida dela nesta noite. E que ela vai cantar o hino da vitória. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim. A bênção de Deus está aí na tua vida. Acalma o teu coração. Só creia. Satanás quer você focado no problema. Focado no problema. E desde quando que a gente focado em problema resolve alguma coisa? Pelo contrário. Quando a gente foca no problema, a gente arruma mais problema. Porque focado no problema, a gente está desesperado, a gente toma a decisão errada. A bênção de Deus está com você. Creia no teu coração. A bênção está comigo. Acalma o teu coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer o que você não pode. Adianta você ficar arrancando os cabelos? Tu vai ficar sem cabelo. Mas o problema vai continuar. Acalma o teu coração. Confia que nós não estamos falando com essas paredes. Nós não estamos invocando esse teto. Nós estamos invocando aquele que criou o universo. E se ele pôde criar o universo, ele vai te dar vitória. Confia no teu coração. E como eu falei no começo da sala de oração, a bênção primeiro é espiritual. Primeiro eu creio. E quando eu creio nessa bênção, é quando Deus vai trabalhar na minha vida. Eu já vou terminar o culto já. Vai dormir, bota a tua cabeça no travesseiro, sossega. Sossega. O choro pode durar uma noite. E às vezes o choro da noite, parece que a noite tem umas 50 horas. Mas ao amanhecer vai vir. Não tem jeito, não tem noite que dura para sempre. Tem um ditado mexicano que diz assim: não há mal que dure 100 anos, ni cuerpo que lo aguente. Não tem mal que dura para sempre. Uma hora vai passar. E vai passar porque é a mão de Deus que está na tua vida. E a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme. Ele está vendo a tua luta? Tá. Mas muito mais que a tua luta, ele está vendo a tua confiança nele. Então descansa o teu coração. Eu tenho certeza que Deus tocou aí na tua vida. Muitas pessoas foram curadas agora. E você que
Bispo, eu não estou sentindo mais a dor, o caroço desapareceu. Não deixa de contar o seu testemunho. Não deixa de contar o seu testemunho. Uma coisa eu estou bem certo, em paz. Você vai ver resultado dessa oração se você crer. Seja na tua casa, seja na tua saúde, seja no teu trabalho. Agora que você orou, está na mão dele. Senhor, o Senhor vai fazer o que eu não posso. O Senhor vai controlar o que eu não controlo. E eu pergunto, tu conhece alguém melhor que Deus para controlar o que você não pode controlar? Hein, dona Isabel? A senhora conhece? Então, eu vou ficar em paz. Acalma o coração, meu Deus, está na tua mão. Eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando no meu favor. E o final, eu vou contar o meu testemunho para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua mão direita aí na tua casa. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Se você crê, toma posse da tua bênção. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já vou fazer a oração final. Eu quero fazer a oração agora para as pessoas que estão no propósito da Arca da Aliança. Nós começamos no dia 1º de outubro, e nós vamos até o dia 31 de dezembro. 3 meses de oração e 3 meses de ato profético para aqueles que creem. Porque, gente, a bênção de Deus é para aquele que crê. Por exemplo, a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E foram os 3 meses mais abençoados da vida de Obed-Edom e da casa dele. Mas por quê? Porque eles creram, eles temiam a Deus. Essa mesma arca, ela ficou lá no território dos filisteus, e diz a palavra que veio praga de ratos gigantes. Essa mesma arca ficou lá nos filisteus, e diz a palavra de Deus que começou a sair nas pessoas tumores pelo corpo. Mas na casa de Obed-Edom foi bênção. Na casa de Obed-Edom foi bênção. O Deus que abençoou a Obed-Edom é o nosso Deus. Ou não? Ou é diferente? Não, ele é o mesmo Deus. Se nos 3 meses da arca foram os 3 meses mais abençoados de Obed-Edom e da sua casa, eu creio que esse último trimestre de 25 vai ser os mais abençoados, ou serão os mais abençoados na tua vida. Você crê? Quem crê? Bispo, eu creio. Eu estou nessa fé. Eu estou orando todo dia, de manhã, é na hora do almoço, é de tarde, é à noite. Nós oramos, nós vamos lá, colocamos a mão na arca e profetizamos. Meu Deus, saúde para o teu povo. Porque sem saúde a gente não faz o quê? Nada. Meu Deus, eu profetizo paz. Paz de espírito. Não tem coisa melhor que você estar em paz com você e com Deus. E paz aí no ambiente da tua casa. E prosperidade, o seu trabalho abençoado, os céus se abrindo, provisão chegando. 3 meses de saúde, de paz e prosperidade. Nós estamos nessa fé. Nós estamos nessa fé. Eu quero fazer a oração. Eu quero fazer a oração. Para você que está aqui, bispo, eu já estou na campanha da arca, porque eu creio. Eu creio que o Deus que abençoou Obed-Edom vai abençoar a minha vida e a minha casa. Eu quero orar por você que já está no propósito. Eu quero orar por você que já está no propósito. Se a pastora Anice puder, traz para mim a arca, por favor. Traz para mim aqui no estúdio a arca, por favor. No nome de Jesus. Eu quero orar.
por você que já está na campanha da Arca. E quero orar nessa noite por você. Quero orar por você que diz assim: bispo, eu quero entrar nessa campanha. Eu quero fazer esse propósito da Arca. Ninguém é obrigado, é quem crê. Você crê, você vai fazer. Tá aqui. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui a Arca aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar as minhas mãos aqui na Arca. Aqui na Arca já tem pedidos de oração. Aqui na Arca já tem comprovante de dízimo, de oferta. Aqui já tem nomes que nós estamos orando e profetizando todos os dias. Bispo, eu já estou no propósito, então o teu nome já está aqui. Eu quero orar por você. E quero orar por você que diz assim: bispo, eu quero fazer o propósito. Como é que você vai fazer? Preste atenção que eu vou orientar você. Você que está aqui e você é um dizimista da obra de Deus. Bispo, eu já sou um dizimista. Ou você que está aqui e você diz assim: bispo, eu quero me tornar um dizimista a partir de hoje. Então você vai fazer o propósito da Arca com o seu dízimo. De tudo que Deus te der nesses 3 meses. A primeira coisa, você vai separar o teu dízimo, a tua fidelidade. Você vai enviar o dízimo. Você vai semear nesse ministério. Você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Você vai me ajudar a levar a palavra. Quando você enviar o dízimo, quando você enviar o teu dízimo, você vai pegar o comprovante. Você vai lá no WhatsApp, no meu WhatsApp, você vai mandar o comprovante. Eu vou pegar o comprovante, eu vou colocar aqui dentro da Arca. E todos os dias eu vou orar e profetizar na tua vida. Bispo, eu posso enviar também um pedido de oração? Se você quiser, fique à vontade. Eu só vou pedir para você fazer o seguinte: escreva o pedido num pedaço de papel, pega o celular, tira uma foto do pedido, você manda a foto do pedido. Por quê? Nós estamos imprimindo. Então nós vamos imprimir aquela foto do teu pedido e vamos colocar aqui na Arca. Se você tem a fé para fazer com o teu dízimo, você vai fazer com o teu dízimo. Bispo Marcos, eu quero semear uma oferta. A Bíblia vai dizer assim: cada um faça conforme a sua fé. Se a sua fé é para fazer com o seu dízimo, você vai fazer com o dízimo. Bispo, eu quero semear uma oferta. Você vai semear nesse mês de outubro uma oferta de R$31. Nós vamos fazer outubro, novembro e dezembro. Os 3 meses. Você vai semear uma oferta de R$31, representando os dias desse mês. Bispo, eu posso fazer mais que 31? Faz o que Deus colocar no teu coração. Mas pelo menos você vai fazer representando os dias. Você fez a tua oferta, você pega o comprovante, da mesma maneira, manda o comprovante. Quer mandar o pedido? Tira a foto do pedido, manda. Nós vamos colocar na Arca. E vamos orar todos os dias e profetizar sobre a tua vida. O mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro vai ser de saúde para você e para a tua família. De paz e de prosperidade. Amém? Eu vou fazer agora a oração pela tua vida financeira. Se você crê, bispo, eu quero entrar na campanha, no propósito a partir de hoje. Eu vou orar e você vai falar aí com Deus na tua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém? E eu já vou terminar para você ir descansar. Feche os seus olhos. Se você puder, levanta as suas mãos para Deus e você vai pedir a Deus para Ele abençoar o teu trabalho, para Ele abençoar a tua vida financeira, para você ter com que dizimar, para você ter com que fazer a tua oferta. Apresenta as tuas mãos assim para Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Eu peço, meu Pai, por essa pessoa que está desempregada, que o Senhor venha abrir uma porta de trabalho abençoada para ela. Meu Deus, eu peço a bênção do Senhor
Por essa pessoa, meu Pai, que tem o seu trabalho, que tem o seu comércio, que tem os seus negócios, as suas vendas. Eu peço, meu Pai, por esse aposentado, pensionista, por esta pessoa que recebe o benefício. Pai, eles estão apresentando as mãos em casa. As mãos, Senhor, representam a força do trabalho. Mãos abençoadas, Pai. Trabalho abençoado, prosperidade. Assim, meu Deus, como o teu povo estende as mãos em casa, eu peço, Pai, estende a tua mão, meu Deus, para a vida financeira, para o trabalho deles, para os projetos deles. Repreende, meu Deus, todo espírito de escassez, todo espírito de miséria, todo espírito, meu Pai, de bloqueio, de trava, meu Pai, de bancarrota, de quebra financeira. Repreende, meu Deus, todo o mal, meu Pai. E abençoa o teu povo, meu Deus, com a bênção da provisão, com a bênção da prosperidade e da multiplicação, que eles tenham para eles, Senhor. Que eles tenham, meu Pai, para prover o melhor para a família deles. E para dizimar, meu Pai, e para ofertar, para nos ajudar a levar a tua palavra. Eu abençoo a vida financeira de todo o povo. Oro, meu Deus, pelos dizimistas e ofertantes. Não deixa faltar para eles, Senhor. Coloco, meu Pai, a minha mão aqui na arca. E pela minha fé, meu Deus, eu profetizo sobre aqueles que já estão aqui representados nos pedidos de oração, os nomes, nos comprovantes. Oro, meu Deus, por aquele, por aquela que crê e que faz esse propósito aí em casa com o Senhor. Que vai entrar, meu Deus, nesse propósito da arca. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Assim, meu Pai, como o Senhor abençoou a Obed-Edom e toda a casa dele nos 3 meses da arca, eu profetizo, meu Deus, que esse mês de outubro, novembro e dezembro, na vida desta pessoa que crê, na casa dela, seja de saúde, seja de paz e de prosperidade. Se você crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou colocar aqui na tela para você a chave Pix da igreja. Se você não tem, anota aí. Nessa chave Pix, você vai estar enviando o seu dízimo. Você dizimista ou você que fez o voto do dízimo a partir de hoje. Nessa chave Pix, você vai estar enviando a sua oferta, a sua semente de fé. É um celular 11 972 25 3106. Quando você colocar essa chave, vai aparecer Igreja Cristã Tempo de Vitória. Aí você vai confirmar o teu dízimo, a sua oferta. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Então você vai fazer um depósito nessa conta do Bradesco, que é uma conta provisória. Quando você fizer o depósito, quando você fizer o Pix, não deixa de enviar o comprovante. Esse número de celular também é o WhatsApp. Então você vai entrar nesse WhatsApp e você vai estar enviando o seu comprovante do teu dízimo, da tua oferta, o seu pedido de oração para a gente colocar na arca e estar orando em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Eu termino o culto. Você vai descansar, abençoada, abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos estar fazendo a oração. Se você puder, põe o teu relógio para despertar. Vem orar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Amém? Ah, bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar amanhã comigo. Sexta-feira, se Deus permitir, logicamente, tudo a gente faz com a permissão de quem? De Deus. Se Deus permitir, sexta-feira, 8 da noite, nós voltamos com a sala de oração. E sexta-feira é quebra de maldição. É oração forte de libertação contra a bruxaria,
feitiçaria, magia, olho grande, inveja e libertação dos vícios. Se você tem problema de vício, vício de cigarro, vício de bebida, vício de jogo, vício de droga, vem sexta-feira para a libertação. Você conhece alguém nessa situação? Convida ele para vir para o culto online. Bispo, eu tenho um familiar que está no vício. Então você vai estar orando por ele, fazendo a campanha por ele. Sexta-feira, 8 horas da noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está pelo YouTube, vamos lá, gente. Todo mundo deixa o joinha, deixa o gostei, deixa o like. Quem não está inscrito no canal do YouTube, vai aí no botão com a palavra inscrever-se, se inscreva para você estar orando comigo todo dia no nome de Jesus. Amém? Quem consagrou a água, gente? A água do propósito de quarta-feira, eu estou falando para as pessoas, para elas usarem para tomar banho. Bispo, eu estou com uma outra garrafa aqui, eu vou abençoar a outra para você beber, mas essa você vai usar para tomar banho. Quando você for tomar banho, hoje, quem não tomou ainda, bispo, eu vou tomar banho só amanhã, hoje já tomei banho, amém. Quando você for tomar banho, antes de você abrir o chuveiro, você vai abrir a garrafa com água e vai derramar de uma vez na tua cabeça. Aí depois você vai abrir o chuveiro, vai tomar o seu banho e deixa Deus agir. A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e a carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança. Então essa água que eu consagrei inicialmente, você vai usar para tomar banho com ela. Ou então para os seus familiares que creem. Amém? Ô bispo, eu estou com a outra garrafa aqui, eu vou abençoar a outra para você beber. Mas essa você vai fazer no propósito de Naamã. Amém? Graças a Deus. Quem tem foto da família aí, quem tem peça de roupa, segura na tua mão. Eu vou abençoar a foto do seu familiar. Eu vou consagrar a peça de roupa. Quem tem garrafa com água, essa sim, para você beber. Coloca aí diante que eu vou abençoar. Eu termino o culto. E você sai abençoada. Você sai abençoado nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Deus e Pai, no nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento, meu Pai, nessa oração, cada fotografia que o teu povo segura agora em casa. A foto do filho, da filha, de casamento. Meu Deus, o Senhor venha visitar a cada um representado nessa fotografia. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha dar livramento, mas principalmente, Pai, que o Senhor venha quebrantar o coração deles, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles busquem ao Senhor, meu Pai. Eu abençoo cada fotografia. Pai, consagra, meu Deus, essa peça de roupa. Quando essa peça de roupa, meu Pai, for usada, que dessa roupa, que dessa camisa, dessa blusa, meu Pai, dessa roupa interior, saia virtudes do Senhor. E aquele que usar essa roupa, meu Pai, seja abençoado. Eu peço em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, essa garrafa com água que esta pessoa vai usar para beber. Coloca nessa água, meu Deus, o teu poder, a tua virtude, a tua unção. Quando essa pessoa beber, Pai, que ela beba da cura, que ela beba da libertação, que ela beba da bênção. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa sala de oração dessa quarta-feira. Obrigado pelo povo aqui na videoconferência, pelo povo através do YouTube. Obrigado, meu Pai, pela vida de todos eles. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles. Pai, que eles possam colocar a cabeça no travesseiro, não desesperados, não aflitos, mas em paz. Como diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Dá para todos eles, Pai, uma noite de sono abençoada. E que esse restante de semana, meu Pai, seja de milagres. Prepara, meu Deus, a nossa fé. Prepara o nosso coração para essa sexta-feira da libertação, às 8 horas da noite.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, na tua casa, hoje, amanhã e para todo sempre. E se você crê, diga amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha para mim, povo de Deus. A bênção de Deus está aí na tua casa. A bênção de Deus está no teu coração. Uma noite de sono abençoada. Ó, coloca a tua cabeça no travesseiro. Dorme em paz. Deus está com você. Deixa Ele cuidar de tudo. Deixa Ele fazer o que tu não pode. Fique em paz. Acalma o teu coração. Um restante de semana abençoado para todos vocês. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Boa noite. Deus abençoe a todos.